Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, Deus que é. Aleluia. Amados, por gentileza, pegue a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a todos que abram comigo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. O tema da nossa mensagem nessa noite: mente limpa, vida transformada. Aleluia. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente. Sim. A importância de nós podermos mantê-la limpa para ter vidas transformadas. E esse texto que nós vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é uma bela informação da palavra do Senhor para que nós possamos entender isso. É importante você estar sempre sendo vigilante, olhando para dentro de si, refletindo no que a palavra do Senhor nos ensina e poder gerar coisas boas para a sua mente. Assim está escrito na palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amontem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E vejam bem, meus irmãos, a importância da nossa mente ser bem cuidada. A maioria das batalhas que nós temos está no campo em que há a nossa alma. E vejam bem, se você não souber lidar com a sua mente, você pode gerar grandes bloqueios que vão impedir você de ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada. Você poderá ser uma pessoa vitoriosa em tudo que fizer, mas também pode ser uma pessoa que vai ser sempre um fracasso. E a orientação do texto que nós lemos aqui é bem clara. Precisamos continuamente estar sempre buscando da parte de Deus para a nossa vida, de tal forma que a nossa mente ela seja realmente transformada. E Deus deseja isso, Deus quer isso. Não faz sentido, eu estou na casa do Senhor, estou na igreja, servo do Senhor, mas sempre que passa a minha vida, eu estou sempre aprisionado. A minha mente está sempre aprisionada em diversas coisas ruins. Tenho medo, tenho depressão, tenho dificuldade para resolver problemas, não tenho uma fé genuína. Basta eu passar momentos difíceis na minha vida, passar um momento de provação, que eu não consigo vencer, eu não consigo sair dali. E vejam bem, se eu não souber cuidar bem da minha mente, os fracassos vão vir. Quem quer ser uma pessoa fracassada? Ninguém quer ser. Então por que existem muitas pessoas que não são bem sucedidas? É fácil nós entendermos isso. As pessoas se culpam, elas ficam incapazes, elas ficam com medo, ficam procrastinando, sempre adiando um monte de coisas. Por quê? Porque elas não param para pensar que a mente dela precisa ser renovada. Nós precisamos de cuidar da nossa mente. Não somente uma boa noite bem dormida, um momento de descanso que é muito importante, mas principalmente com aquilo que nós colocamos aqui dentro. Já que todos nós temos a liberdade para ouvir o que quer, ver o que quer, fazer o que quer, porém nós temos que ter a noção que as nossas escolhas vão trazer consequências. E dependendo do que você faz, você está criando sérios problemas para a sua mente.
E isso tem criado muitas dificuldades na vida das pessoas. Tem gente que não consegue lidar com os problemas da vida. E nós, com a mente de Cristo, segundo a palavra do Senhor, nós temos tudo para ser pessoas bem resolvidas, pessoas felizes. Tem muitas pessoas que têm complexo de inferioridade, sempre dizendo que é um coitadinho. Você não é um coitadinho, você diz, mas você não é. Ser filho do Deus Altíssimo, soberano, poderoso, a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Quem diz isso não é o pastor, é a palavra do Senhor. Mas os bloqueios são muitos, e muitas pessoas não são felizes, e não alcançam os seus objetivos, não alcançam os seus sonhos, projetos, porque a sua mente está doente, a sua mente está travada. Então nessa noite, eu quero falar aqui pelo menos de 3 coisas que poderá ajudar dentro de tantas coisas que nós podemos fazer para poder cuidar da nossa mente. Amém? E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, uma boa notícia, que Jesus, Ele não veio somente para salvar a nossa alma, mas Jesus, Ele veio para renovar a nossa mente. Amém? Então, primeira coisa que eu tenho que colocar aqui em pauta, aqui na nossa palavra aqui, se posicione no sentido de identifique o lixo mental que você está passando. Olha aqui, meus irmãos, cada um de nós temos que ter humildade de reconhecer que nós precisamos fazer isso, identificar quais as dificuldades que você tem. Tem pessoas, meus irmãos, que têm medo de tudo, tem medo de altura, tem medo de resolver problema, tem medo de conversar, tem medo do que vai acontecer. O medo é uma coisa complicada. O medo, em parte, ele pode até nos proteger, mas tem momentos que nós temos que ter coragem. E o medo é um lixo terrível. O medo impede você fazer muitas coisas lindas, e muitas coisas que você quer fazer não consegue porque você tem medo. Pessoas que têm a sua mente invejosa, é um problema terrível, é um lixo. A inveja, você querer estar no lugar da outra pessoa, porque você não tem capacidade, aí você começa a ter inveja da pessoa. Pessoas que têm raiva, olha os bloqueios que tem nas mentes das pessoas. As pessoas têm, por pouco e por nada, elas ficam enraivecidas. Elas, sabe, uma coisinha tão boba, tão pequena, mas ela fica feroz demais, bruta, ignorante. Nós temos que aprender a lidar com isso, e de tal forma que não permitimos que a nossa mente, ela vai extravasando para esse lado, porque você só perde. Quantas pessoas que já perderam boas amizades, já perderam oportunidades, já perderam coisas boas porque ficou muito tenso demais, muito nervosinho. É um problema que a pessoa não consegue identificar e não consegue trabalhar para poder ver a sua mente se acalmar um pouquinho. Pessoas que às vezes são orgulhosas demais, se acham melhor que todo mundo. Esse tipo de coisa nós temos que pensar. E vejam bem, para identificar o lixo mental, pensamentos que não vêm de Deus, pensamentos que nos poluem, pornografia, sexualidade, sensualidade, maquinação para roubar, passar os outros para trás, são atitudes que não agradam a Deus e não pode estar na nossa mente. Espírito de vingança, de ódio, de raiva, não vai ficar assim não. Ele vai ter o dele, vai ter o troco. A mente da pessoa começa a maquinar para o mal. Vocês observam bem que tem muita coisa que trabalha nesse sentido. Pessoas que ficam aí com os seus olhos grudados no celular e só vendo coisas que não prestam. Não vou entrar em detalhe não. Fica lá só no Instagram rolando com o dedinho. E às vezes, meu irmão, não passa coisa boa, passa coisa que te prejudica. A mente vai cansando e vai se habituando e só vendo coisa ruim. E o que os olhos vê,
O coração deseja, sente e acaba cometendo coisas erradas. E nós precisamos perceber que a nossa alma, que é a nossa mente, ela acaba se contaminando com tudo isso. E isso faz você perder as coisas grandes. Porque você começa a se tornar uma pessoa negativa. Você já conversou com uma pessoa negativa? Que reclama o tempo todo? Se está fazendo sol, ele reclama demais porque o sol está quente. Se está fazendo frio, está frio demais. Pessoa que às vezes nem foi fazer, já está botando já certo o seu veredito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Meu pai fez, minha mãe fez, deu burros na água, eu acredito que não vai virar. Pessoa negativa. Você nem tentou, você nem foi lá fazer, você nem perguntou, e já está colocando que vai dar não vai dar certo. É ruim demais. A nossa mente às vezes prejudica a gente, sabota as coisas de Deus para nós. Você não sabe quantas vezes você já foi influenciado por pessoas negativas. Você está com um projeto lindo para alcançar coisas grandes, que vai ser bom para sua família, bom para você, bom negócio, mas chegou um ali, certo, e com uma forma negativa, matou o seu sonho, foi um coveiro para matar os seus sonhos, mas a sua mente, infelizmente, aceitou isso. Nós não podemos de forma alguma aceitarmos isso. Vozes que ficam falando no ouvido da gente, coisas que não é boa, incentivando você a fazer justamente o que a palavra de Deus fala que não é para fazer. Nós temos que educar a nossa mente e não deixar que o diabo fique soprando no nosso ouvido. Quantas vezes o diabo sopra no nosso ouvido e sopra coisas ruins para a gente? A gente pensando que nós estamos fazendo um negócio bom, mas não. Por isso, nós precisamos filtrar o que nós pensamos. Você já parou para pensar? O tanto de besteira que às vezes nós falamos durante o dia inteiro. Pratique um exercício. Eu vou começar o dia e vou observar tudo que eu falo. E cada vez que você falar uma besteira, anota no papel. Você vai se surpreender quando chegar no final do dia com o tanto de besteira que você falou. Desde piada, julgar as pessoas, uma coisa que não tem nada a ver. A nossa mente ela fala e pensa e faz a gente, certo, fazer as coisas erradas. E por isso nós precisamos glorificar a Deus e não destruir nós por dentro, permitindo que a nossa mente fique acatando esses lixos. Então, a primeira coisa, para mim ter uma mente saudável, abençoada, eu preciso me policiar e não permitir que qualquer coisa vá para a minha mente. Amém. O que chega na minha mente vem através do que eu vejo, vem através do que eu estou escutando. E às vezes, meus irmãos, o que sai da minha mente é através do que eu falo. Então eu tenho que observar isso. Porque se você quer ter uma mente transformada, uma mente limpa, você precisa fazer isso. Jesus não nos chamou para sofrer por todas as pessoas. Jesus ensinou a nós entregarmos para Ele as lutas. Tem muita pessoa que está aprisionada na sua mente porque ela quer resolver problemas de outras pessoas. Eu não tenho que resolver problema das pessoas. Eu tenho que levar os problemas dela para Jesus. Amém. E deixar o Espírito Santo fazer a obra na vida dela. Não é eu que faço a obra na vida da pessoa, não. Aí o que acontece? A pessoa quer maquinar, quer tentar fazer, e compra dor, e sofre. A sua mente sofre, porque ela quer obrigar a pessoa a aceitar do jeito que ela quer. Então nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Isso tudo vai juntando um grande caldeirão de lixo que vai contaminando a nossa mente, que nos prejudica em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, posicionalmente,
materialmente e espiritualmente. Nós somos prejudicados, não vamos para frente, ficamos parados. Se você quer ter uma vida transformada, tem que começar pela sua mente. Se você soubesse o potencial que é a mente e você cuidar dela, você vai alcançar todos os seus objetivos dentro da vontade do Senhor. Pode ter certeza disso. Deus dá graça. A segunda coisa que eu quero compartilhar aqui, além de nós identificarmos o lixo mental, nós precisamos queimar toda procrastinação e focar no nosso propósito. O que é procrastinação? É você ficar adiando aquilo que tem que fazer. Isso é ruim. A nossa mente fala assim: estou cansado, vamos dar um tempinho, eu vou fazer isso amanhã, semana que vem, não, mês que vem, daqui um ano. E assim nós vamos empurrando com a barriga. Não faz o que precisa fazer, não acerta aquele IPVA que está atrasado, não paga aquela conta que tem que resolver no tempo, não faz aquela limpeza, sabe? Vai deixando você para trás. Quantos projetos que nós temos que estão parados? Para pensar. Quantas coisas que eram para ter sido resolvidas e não foram resolvidas, porque estão sempre procrastinando. A gente está educando mal a nossa mente. Temos que ir para resolver. Não deixa para amanhã o que pode ser feito agora. Isso é um sério problema. Nós temos que parar de esperar, de sentir vontade. Eu vou esperar acontecer uma vontade em mim, aí eu vou fazer. Para com isso. Não espera não. Comece com disciplina. Nós temos que ter disciplina. Não, mês que vem eu vou começar a juntar dinheiro, porque eu quero pagar minhas contas, eu quero comprar isso, quero fazer aquilo. Não, mês que vem eu vou programar, eu vou tirar um tempo para me descansar, estou trabalhando muito, e eu vou, certo, sair com a minha família. E mês que vem nunca chega. Porque você está procrastinando, você está educando mal sua mente. Renova ela. É isso que o texto bíblico diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renova a tua mente. Busca no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que renovar na minha mente. Deus quer ver cada um de nós pessoas vitoriosas. Você não está sendo, não alcança o objetivo, porque você está procrastinando. Não podemos fazer isso. Existem coisas que nós precisamos nos posicionar. Em Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz: ó preguiçoso, o preguiçoso deseja nada tem, mas a alma dos dirigentes, daqueles que focam, é farta, é próspera, é abençoada. Nós permitimos que a nossa mente seja preguiçosa. E não podemos fazer isso. Deus não abençoa somente a intenção, mas Deus abençoa a ação, é o agir, é o se posicionar. Aleluia. Você entende isso? Como é que Deus vai abençoar? Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa. Como eu quero fazer tantas coisas na obra de Deus. Eu quero fazer no evangelismo, eu quero fazer aquilo, eu quero dirigir louvor. Eu quero, mas só fica no eu quero. E não é assim que funciona. Quantos projetos nossos, de cada um de nós, que ficou para trás, porque a gente ficou somente nas boas intenções? Tem que ter atitude. Aleluia. Tem que ter atitude para reformar aquela casa, para consertar aquilo que estava estragado, para passar uma tinta na parede, para arrumar aquela baguncinha. Oh, meu Deus do céu, olha o tanto de coisa aí. Aleluia, Jesus. E a gente fala que temos a unção do Espírito Santo. Ter a unção do Espírito Santo é uma coisa. Agora, se posicionar para fazer aquilo que é para mim fazer, não é o Espírito Santo para fazer isso, é eu que vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Então a procrastinação ela é complicada. A procrastinação é uma forma sutil de rebelião contra os meus propósitos, contra os meus sonhos, os meus objetivos. Quantas vezes você perdeu sua faculdade? Perdeu de fazer um bom negócio, perdeu de ser patrão. Quantas vezes
Quantas vezes você deixou de comprar uma coisa legal, comprar um carro, comprar uma propriedade? Quantas vezes? Sabe por quê? Você ficou procrastinando. Vou deixar, amanhã eu faço. Na nossa vida as oportunidades passam todos os dias. Há alguém que conta uma historinha dizendo assim, que todos os dias passa um cavalinho para nós montarmos, pegar ele arriado e montar e sair para a vitória. Mas você vai deixando passar, vai passando os cavalinhos em banco, vai passando os cavalinhos na sua vida, você nem aí, amanhã eu monto. Vai chegar um momento, meu irmão, que não vai ter nem um jeguinho para você subir em cima. Sabe por quê? Porque você está procrastinando, você não se posiciona. Nós, como servos de Deus, temos que nos posicionar em todas as áreas da nossa vida. Eu estou cansado de pagar aluguel. Você está fazendo alguma coisa? Eu estou cansado de andar a pé, quero andar de carro. Você está fazendo alguma coisa para comprar o carro? Eu estou cansado de todo mês ter que pagar cartão de crédito e eu só estou renovando e pagando juros altos. Você está fazendo alguma coisa para você economizar? Você tem ido lá para negociar com o banco? Você tem feito alguma coisa? Procrastinar é uma atitude que a nossa mente não pode absorver de forma alguma. Por isso que nós precisamos estabelecer propósitos claros. Pega uma folha lá e anota lá, ó, eu a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir dessa semana, eu vou trabalhar dessa forma para poder resolver esses problemas, isso. Amém. E vamos correr atrás. Tem que fazer, vamos fazer. Sabe como é que eu faço quando começa a semana minha? Eu pego o caderno e anoto o dia. A semana tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar aquilo, tem que correr isso, tem que levar o carro para consertar, papá. Faço tudinho. E na medida que eu resolver o problema, eu vou dando um xizinho. Não vou deixar para juntar não. Porque quando você deixa juntar o que precisa resolvido, é pior. Eu aprendo que se eu não definir as metas e não focar nas tarefas que precisam ser feitas agora, eu não vou ter vitória. Então a minha mente, ela precisa ser educada e entender que para mim ser uma pessoa vitoriosa, para mim ser uma pessoa para alcançar os meus sonhos, eu preciso parar de procrastinar. Adiar, não adia, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Entenda isso. Deus nos ensina na sua palavra. Renova a tua mente, renova, peça para o Espírito Santo para renovar a tua mente. Senhor, renova minha mente, o meu cansaço espiritual, me renova. Eu preciso mudar, aumenta a minha fé, disposição, sabedoria. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu tenho que fazer a minha parte para ser uma pessoa vitoriosa. Quando eu começo a entender isso, irmão, os resultados vêm. Os resultados talvez não estão acontecendo na sua vida porque você não está fazendo o que precisa fazer. Então, fazer o quê? É escolha sua, você quer, você está gostando, você está muito acomodado, então cada um recebe o que planta. Quer mudança? Para de procrastinar. Se posiciona, faz o que tem que fazer. Deus é contigo, está na tua vida. O Senhor te dá tudo. Sabe o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, os animais, os peixes, tudo. E colocou na mão do homem e disse: homem, domina. Deus nos chamou para dominar. E aonde você está? Você não quer dominar, você está procrastinando, sempre adiando a sua vitória. Então, enquanto nós não educarmos a nossa mente, nós não teremos uma mente transformada. Deus quer que nós tenhamos uma mente transformada. Amém. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos que queimar esse mal e focar no propósito. E vamos fazer o que nós temos que fazer. E o terceiro aqui eu quero terminar. Preste atenção, porque eu vou terminar aqui. Para ter uma mente abençoada, eu preciso entender. Eu tenho que dar permissão para Deus forjar a minha mente. Eu tenho que deixar, permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha mente. Amém, glória a Deus.
Você não permite, você ignora. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, lê um monte de porcariada, fica vendo um monte de filme que não edifica. É escolha sua. Então, se eu não dou permissão para Deus trabalhar na minha mente, como é que você pode ser uma pessoa vitoriosa e ter uma mente sadia? Não gosta de ler Bíblia, não gosta de buscar conhecimento. Conhecimento faz você se posicionar. Mas se você não entende isso, não tem como. Se você não permite que Deus forje a sua mente, você sempre terá uma fé pequena. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não terá amor pelas pessoas, sempre será uma pessoa egocêntrica. Você nunca vai aprender a perdoar, porque você não entende que o perdão é divino. Errar é humano, mas o perdão é divino. Então, se eu não permitir que Deus trabalhe na minha mente, irmão, eu nunca vou conseguir perdoar pessoas. E tem gente sofrendo, a sua mente está enraizando mágoa, ressentimento, raiva, espírito de vingança. Sabe por quê? Porque não aprendeu que se Deus não trabalhar na sua mente, se essa pessoa não permitir isso, ele não vai conseguir fazer isso. É importante nós entendermos isso. Deus tem que forjar a nossa mente. Eu sou um pobre, miserável pecador, mas quando eu permito que Deus trabalhe na minha mente, Ele constrói algo lindo na minha mente. Ninguém de nós é perfeito, ninguém. Mas nós temos que permitir que a presença do Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, para que nós possamos ser pessoas abençoadas, pessoas que têm fé, esperança, pessoas que acreditam, pessoas que têm coragem, diante de qualquer circunstância, levantar e partir para cima. A pessoa que não permite que Deus forje isso nele, vai ser sempre um medroso, uma pessoa sempre falando assim: eu sou um pobre, coitado mesmo, eu não mereço isso não, eu nasci para ralar mesmo, eu sou um prego, é ganhar bordoada, martelada na minha cabeça direto e reto. A pessoa pensa assim, age assim. Sabe por quê? Sabe? Nós temos que falar os porquê para nós entendermos isso, que talvez essa está sendo a sua história, porque não permite que Deus trabalhe na sua mente. Não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar para ter uma conexão com Deus, não gosta de participar das reuniões da igreja, coloca um monte de desculpa, vem só quando quer, é só quando o bicho pega para o lado dele que vai buscar Deus. É assim que funciona? Não! Nós temos que entender, Deus, nós precisamos dele na nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida. Se a nossa mente não for forjada pela palavra e pelo Espírito Santo, irmão, eu estou lascado. Eu vou estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, cantando hino, às vezes levando o seu dízimo, a sua oferta aqui, mas não adianta, chega lá fora, tua mente está toda contaminada, não é Deus que está processando tudo aqui, você faz tudo errado. Deus tem que processar a minha mente, e isso só acontece pela permissão. Eu tenho vontade, Senhor, faça o que precisa fazer, entra na minha mente, faça o que precisa fazer, Senhor, porque se eu escolher do meu jeitão, eu sei que eu vou me lascar. Tem que ter humildade para entender isso, tem que ter humildade. A arrogância de muitas pessoas fazem elas perderem muitas bênçãos, porque na verdade ela tem tudo para ser uma pessoa vitoriosa, mas não tem por quê? Porque a mente dela não é Deus que está sendo trabalhado, não é Deus que está trabalhando. É importante nós entendermos isso. Deus não limpa mentes com pano úmido, Deus não faz isso, mas Ele passa fogo do Espírito Santo para purificar, para reconstruir, para fazer o que precisa ser feito. É assim que Ele faz. Deus quer fazer. Mas muitas vezes nós não queremos permitir. É como se tivesse uma grande mansão e ele só pode entrar até na sala. Nos aposentos Deus não entra. Como
como é que Deus vai fazer a limpeza? Como é que Deus vai restaurar? Como é que Deus vai perdoar? Como é que Deus vai te dar libertação de tantas coisas que precisam ser libertas aí? Tirar essas amarraduras, essas coisas que o diabo está fazendo na sua vida, se você não dá permissão. Temos que deixar Deus trabalhar. Amém. Se Deus trabalhar, eu vou ter uma mente transformada. Amém. E não somente uma mente transformada, uma vida transformada. Glória a Deus. Porque a mente transformada faz eu ser uma pessoa vitoriosa em todas as áreas da minha vida. Amém. É questão de você ter inteligência e saber disso. Humildade. Eu preciso de Deus. Eu não quero ficar nessa mesmice. Eu preciso me posicionar. Eu preciso ter vitória. Em tantas áreas da minha vida que parece que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu. É eu que esqueci. Então, nós aprendemos que se nós não dermos permissão, não reconhecer que precisa ter mudança, não tem como Deus operar. Para Deus operar o grande milagre na nossa vida, tem que haver entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizer aqui para todos vocês: cada um de nós é responsável pelo que nós permitimos morar na nossa mente. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre a mente de nenhum de vocês. Eu tenho sobre a minha. E eu posso fazer o que eu quiser. Mas mediante o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, acredito eu que o meu posicionamento tem que deixar Deus trabalhar. Amém. Se eu fizer isso, com certeza vai haver grandes milagres na minha vida. Glória a Deus. E para que isso aconteça, essa palavra é para mim também. Precisa ter rendição. Nós temos que nos render diante do Senhor, entregar a nossa vida para Ele, santificar a nossa vida, santificar os nossos pensamentos, praticar a palavra do Senhor. Aí sim, essa permissão vai fazer que os nossos pensamentos sejam fortes, abençoados, e paralise todo o lixo que o diabo tentar colocar na nossa mente. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos deu, para nós termos uma mente limpa e uma mente transformada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e vamos aplaudir bem lindo Jesus. A Ele a honra e a glória. Amém.